Olá, estamos de volta para a nossa lição de quinta-feira. Bem, tem uma obra aqui do lado que com um caminhão de cimento, fazendo aquele de cimentar a laje, sabe? Que fica fazendo aquele barulho horrível. Por mais que eu feche tudo, ele vaza. Então, se ouvirem, não liguem. Bem, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para chegarmos aos 1000 inscritos. Compartilhar com seus amigos. Então vamos para a nossa lição de quinta. Cuidado com o fermento dos fariseus. Que atitude dos fariseus decepcionou Jesus? Marcos 8, 11 a 13. Os fariseus exigem um sinal. Por quê? Porque eles estão cegos, surdos, mudos, fechados na sua incredibilidade. Vamos ler Marcos 8, 11 a 13. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Pô-lo à prova. Exigiram que lhe mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo de verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou. Entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os escribas e fariseus não têm interesse na verdade. Eles são apenas especuladores. Querem desacreditar Jesus publicamente. A palavra discutir, em grego, sisitém, usada por Marcos, tem sempre a ideia de discussão hostil, desqualificada, inútil. Mateus nos informa que os fariseus estão macumunados com os saduceus nessa investida contra Jesus. A aproximação deles de Jesus não é para aprender ou para receber qualquer ajuda, mas para colocar armadilhas no caminho de Jesus. Jesus já tinha dado provas irrefutáveis aos cegos. Recobrou a visão dos surdos, que voltaram a ouvir. Os paralíticos saltavam nas praças, os leprosos eram devolvidos às suas famílias e até os mortos restituídos aos seios dos seus queridos. Pedir mais um sinal era um verdadeiro insulto. Mas eles queriam que ele provasse sua autoridade trazendo fogo e pão do céu. João 6, 30 a 31. Aqueles líderes fariseus e escribas, na verdade, estavam endurecidos espiritualmente e cegos. A verdadeira fé deleita-se em Deus e na sua palavra e satisfaz-se com o testemunho interno do Espírito Santo. A recusa de Jesus não significa que ele não poderia, porém, ele recusou a colocar-se debaixo do controle externo. Ele é Deus. Sempre que nos aproximamos de Jesus, vendo-o apenas como um milagreiro e não como um salvador que veio buscar o perdido, a morte e a ressurreição de Jesus é o maior de todos os milagres. Então, procure Jesus para a sua salvação. Leia Marcos 8, 14 a 21. Do que os discípulos haviam se esquecido? E que verdades Jesus destacou? Vamos ler Marcos 8, 14 a 21. Que é o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu. Fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreenderam? Vocês têm olhos, mas não veem,
Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada? Quando reparti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 6, responderam. E vocês ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Jesus alerta os seus discípulos para se acautelarem sobre o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus não está falando do fermento do pão, mas do fermento da doutrina, a justiça própria, o formalismo e a religião vazia dos fariseus, bem como o ceticismo de Herodes. Era o cerne da advertência de Jesus. Contra essas 2 heresias é que Jesus alerta os seus discípulos. Os falsos profetas e os falsos ensinos têm prejudicado mais os cristãos ao longo da história do que as próprias perseguições sangrentas. Na Bíblia, fermento é o símbolo do mal. Cada Páscoa celebrada, os judeus tinham de tirar todo o fermento da casa, porque o fermento contamina tudo. A Bíblia usa o fermento como figura da falsa doutrina, Gálatas 5, 1-9. A infiltração do pecado na igreja, 1 Coríntios 5, 7. E a hipocrisia, Lucas 12, 1. Nesse contexto é que Jesus exorta os discípulos sobre a hipocrisia dos fariseus e o mundanismo de Herodes. Os discípulos tinham uma boa memória para guardar os fatos, mas um pobre entendimento para discerni-los. Os discípulos pareciam lerdos para crer e cegos para ver. Eles foram lentos para discernir o milagre dos pães e a lição principal que o milagre encerrava, ou seja, revelar Jesus, aquele que por meio de quem o reino de Deus chegou para os judeus e para os gentios. Os discípulos, por essa razão, não conseguiram alcançar o teor da advertência de Cristo. Eles estavam pensando em provisões de alimentos e Jesus estava alertando sobre o fermento das falsas doutrinas. 2000 anos se passaram, mas o coração do homem é o mesmo. As multidões ainda continuam famintas e nossos recursos insuficientes para suprir a todos. Mas quando colocamos o que temos nas mãos de Jesus, o milagre da multiplicação acontece. Devemos sentir pelos homens a mesma compaixão que Jesus demonstrou. Bem, não perca a lição de sexta. O estudo adicional é um resumo total da semana. Até amanhã, se Deus permitir.